Sejam bem-vindos à 16ª semana da nossa Jornada dos Hábitos. Eu sou o Fabiano, seu mentor, estou acompanhando você nessa jornada e, é claro, nós estamos agora caminhando para um fechamento. E eu quero, então, entregar para vocês aquilo que realmente faz a diferença para que você já possa ir colocando em prática. Semana passada, vocês tiveram a oportunidade de aprender um pouco mais sobre um livro fantástico que é O Jeito Harvard de Ser Feliz. E hoje vamos trabalhar 5 lições relacionadas à felicidade, mas com uma ferramenta chamada gratidão. Queremos então aprender não só como a gratidão influencia a felicidade, mas também como colocarmos em prática como um hábito. Vamos então aprender como sermos felizes sendo grato? Vamos lá para a matéria de hoje. Muito bem, vamos então para a aula de hoje, o poder da gratidão. Semana passada você pôde ter um resumo do livro O Jeito Harvard de Ser Feliz, que vai falar justamente sobre a felicidade. E vai fazer uma provocação, ou ele fez uma provocação, Sean Archer, sobre a questão de como que as pessoas veem o que é ser feliz e como deveria ser. Então nós aprendemos a base da felicidade e você pôde entender um pouco mais sobre esses aspectos de felicidade versus sucesso. Hoje eu quero trabalhar exatamente um dos pontos que o livro traz como ferramenta para que você possa aumentar o seu nível de felicidade ou acessar esse nível de felicidade plena, que é justamente a gratidão. Então nós vamos trabalhar hoje 5 princípios básicos que eu aprendi ao ler o livro e que eu tenho aplicado. E a neurociência já tem mostrado que trabalhar gratidão é uma ferramenta poderosa para você melhorar os seus resultados, é um hábito que faz muito bem, que é possível todos nós colocarmos em prática. E é claro, por quê? Por que eu preciso realmente ser feliz? Ou seja, buscar a felicidade de maneira que é a maneira pura, a maneira simples, a maneira que realmente dá o resultado. Não para ter coisas, não por obter coisas, mas simplesmente por ser. Então eu sou feliz. Por que eu sou feliz? Porque eu tenho gratidão, porque eu tenho competências, porque eu tenho habilidades, porque eu estou trabalhando no meu desenvolvimento e etc. Quando eu me torno uma pessoa feliz, automaticamente os meus resultados mudam. Olha só, resultados, pesquisa, aliás, os resultados de pesquisa com pessoas otimistas, pessoas felizes, pessoas que buscam mais solução, pessoas que inclinam seu cérebro mais para o lado positivo e menos para o lado negativo, que são pessoas que realmente estão caminhando para um nível de felicidade diferente. Elas são 31% mais produtivas. Quem não quer ser mais produtivo? E quando eu falo em produtivo, não quer dizer trabalhar mais, mas é ser mais produtivo no sentido de ser mais assertivo, de você trabalhar de uma maneira que não se estresse tanto, de você alcançar mais resultados, de você... E eu falo resultados, como eu já falei várias outras vezes, em várias áreas da vida. Resultados na parte financeira, resultados na família, resultados nos relacionamentos, resultados nos alvos e metas que você coloca no dia a dia. Então, uma outra pesquisa apontou que vendedores que são mais otimistas, positivos, vendem 37% a mais. Isso é uma pesquisa documentada, que as pessoas mais felizes são 3 vezes mais criativas. E a pergunta que eu faço para você, você quer ser feliz realmente? Você quer caminhar para a felicidade e através da felicidade, que é uma felicidade simples, uma felicidade mais plena, uma felicidade que está ao alcance de todas as pessoas, conseguir obter outras coisas que às vezes a gente está correndo atrás. Muitas vezes é uma promoção, muitas vezes é um emprego novo, muitas vezes é um relacionamento novo, muitas vezes é tentar resolver ou ter alguma coisa, quando na verdade a gente deixa de ser. Então nós vamos um pouco mais naquela raiz do comportamento, que é ser. Nós precisamos ser felizes para então obter as coisas. E para ser feliz, eu preciso ter gratidão. Então o que nós vamos fazer? Baseado em alguns aspectos das lições que eu aprendi ao ler o livro, O Jeito Harvard de Ser Feliz, eu quero trazer para você aqui, baseado também na teoria não, né, na prática da gratidão, eu quero trazer aqui 5 lições de como que a gratidão ela realmente influencia no seu nível de felicidade, no alcance de resultados e também numa melhor qualidade de vida, que é isso que todos nós buscamos. Então a primeira lição básica que a gratidão traz para nós é que a gratidão ela muda o foco do cérebro. Eu já falei para vocês na palestra, eu falei que o cérebro, e isso é uma base de neurociência, o cérebro não distingue o real do imaginário. E nós temos um viés muito negativo. Então, muitas vezes, aquilo que eu foco é aquilo que realmente o meu cérebro vai conduzir o meu comportamento para que eu possa buscar aquilo ali. Tem um pouco de várias teorias, por exemplo, memória seletiva. De vez em quando eu estou viajando, a minha filha faz um desafio, né? Vamos contar quantos carros vermelhos, ou quantos carros pretos, ou quantos carros brancos aparecem. E é interessante que na hora que você começa a focar nisso, nas cores dos carros, começa a aparecer um monte de carro com aquela cor que você até então nem estava visualizando. A mesma coisa às vezes acontece com uma marca. Pode ser de carro, pode ser de algum tipo de roupa, algum tipo de produto que você queria comprar, que até então você nem conhecia. E a partir do momento que você começa a conhecer, você começa a observar que existem outros, e parece que todo mundo está fazendo aquilo. Isso é exatamente o que acontece com o nosso cérebro. Ele trabalha como se fosse um radar. Então, nosso cérebro é como um radar, ele busca aquilo que treinamos ver. Então, se você treina a gratidão, o que acontece? O seu cérebro vai buscar realmente todos os aspectos positivos de ser uma pessoa grata. Você ter satisfação, realmente valorizar o que tem, não o que não tem, e etc. Então, outro aspecto aqui, que eu comentei no começo, que é essa questão do viés negativo, né? Nós temos uma tendência comportamental natural de sempre buscar o negativo. Talvez seja por isso as notícias. O que se vende mais são notícias ruins. As pessoas se prendem mais a notícias ruins.
As pessoas se prendem mais a uma fofoca, as pessoas se prendem mais a uma crítica. É muito mais fácil, muitas vezes, você encontrar pontos negativos nas pessoas com quem você trabalha ou com quem você convive, do que pontos positivos. Porque existe uma falha, existe um ponto que é justamente essa questão do viés negativo. Então eu preciso inclinar o meu cérebro mais para o lado positivo. Então o pensamento positivo não é só você pensar, eu vou ganhar, eu vou conseguir, então você consegue. Faz parte, mas na verdade é você inclinar para aquilo que é positivo. E isso envolve as palavras, isso envolve o que você vê, o que você lê, o que você pensa. Todos nós passamos por dificuldades, todos nós passamos por alguns desafios que fazem com que a gente muitas vezes até acredite que não vai conseguir. Então, se você pensa que não vai conseguir, você logo não vai conseguir. Se você pensa que algo é difícil e não tem solução, logo não tem solução. Agora, se você busca a solução, algo incrível acontece. Você consegue achar a solução quando muitas vezes nem conseguia imaginar isso. Por quê? Porque o nosso cérebro trabalha como um radar. Ele é treinado para buscar aquilo que você está focando. É aquela velha máxima, né? Aonde o cérebro foca, expande. Aquilo que você foca, aumenta. Então, outro aspecto aqui é que a gratidão treina o cérebro para identificar o que deu certo. Quando você é grato, você não só está valorizando aquilo que você já tem, como também você está treinando o seu cérebro para sempre buscar o que é certo. Ou seja, ele vai gravar na sua memória, ele vai gravar no seu conjunto de crenças e convicções, ele vai gravar dentro de você os aspectos que são aquilo que deu certo. E você vai então começar a focar menos naquilo que deu errado e mais naquilo que realmente funcionou. Então, esse é o primeiro aspecto da lição. Dentro do livro, ele cita esse exemplo do efeito Tetris. Eu não sei se eu estou ficando mais velho, mas assim, quando eu falo com pessoas da minha idade, de 40, 45 anos, quando eu falo do efeito Tetris, eles lembram desse joguinho que tinha, que nós ficávamos brincando, das peças que iam caindo, e quando elas então encontravam todos os buracos, né, todos os espaços bem completados, ele derrubava as muralhas, etc. Então, a gratidão, funciona como se fosse um joguinho do efeito Tetris. Conforme você vai juntando e vai sendo grato por pequenas coisas, você vai fechando esses buracos e completando aquilo que precisa como se fosse um jogo. E a hora que você consegue completar, às vezes você derruba 5, 6, 4 fileiras. E aí vem novos desafios. Mas você aprendeu que é só encaixar pequenas peças, não grandes peças, mas pequenas peças nos lugares que realmente se encaixam, e aí as coisas vão acontecendo. A gratidão, ela faz isso no nosso cérebro. Então, eu vou falando aqui algumas dicas, algumas lições, e já vou trazendo alguns exercícios que a gente pode colocar em prática. Porque não adianta só você aprender e falar, gratidão, ok, então eu preciso focar na gratidão. Então, como focar na gratidão? Como realmente fazer com que o nosso cérebro se torne esse radar? Então, anote todos os dias 3 coisas boas que aconteceram com você nas últimas 24 horas. Isso vai reprogramar o seu cérebro para enxergar oportunidades e não obstáculos. A teoria, ou seja, os estudos têm apontado quando que deveria ser feito isso. O ideal é que você escolha dentro das 24 horas que você tem um horário fixo, pode ser de manhã, pode ser à tarde, pode ser à noite, mas que deixe como horário fixo. A minha esposa, ela faz isso todos os dias de manhã. Então ela acorda de manhã, abre o seu caderninho e escreve as 3 gratidões diárias. Eu gosto de fazer isso mais à noite. Eu tenho feito e, na verdade, a teoria, ela diz que eu escreva, mas muitas vezes eu deixo de escrever e eu tento só falar essas gratidões. Mas quer ter mais força, quer realmente fazer com que a coisa aconteça de maneira mais pontual, escreva essas gratidões. Tem um caderninho de gratidões. Então, em algum momento do dia, anote 3 coisas boas. Ah, Fabiano, mas não aconteceu nada de bom. Será que realmente não aconteceu nada de bom? Ou será que o seu cérebro está treinado a ver só o negativo e isso está evitando você de realmente verificar as coisas boas? Quer ver alguns exemplos? O fato de você ter acordado com vida, ou seja, né, você ter acordado, já é uma gratidão para você dar. O fato de você estar trabalhando, por mais que muitas vezes não seja aquilo que você queira trabalhar, já é um motivo de gratidão por você ter um emprego, por você ter vida, por você estar saudável, por você ter uma família, por você ter uma casa. Então, todos os dias tem algo que nós podemos agradecer. E a gente precisa reforçar isso todos os dias. Ver o positivo com mais frequência cria uma sensação constante de bem-estar e reduz o estresse. Você sabe que a maior dificuldade que as pessoas têm hoje é lidar com o estresse. O estresse ele causa diversos tipos de doenças. Ele aumenta o nosso nível de ansiedade, ele diminui a nossa qualidade de vida e faz com que a gente viva menos. Faz com que as doenças que são chamadas psicossomáticas, acabam aparecendo. Então, muitas doenças que estão relacionadas ao nosso lado emocional. E quem é, aliás, que não conhece alguém que está emocionalmente com algum tipo de dificuldade emocional, que está atrapalhando na saúde física, que já atrapalhou no relacionamento, que já pode ter atrapalhado na parte financeira, que pode estar atrapalhando no seu lado espiritual e etc. Então, quando você foca no positivo, você aumenta a sua sensação de bem-estar. E isso faz com que afaste todos os riscos de doenças. A segunda lição é que a gratidão, ela cria uma espiral positiva de emoções. É como se você estivesse fazendo um efeito, como se fosse um efeito dominó. Pode ser uma gratidão pequena, por poucas coisas, com aquilo que você tem, mesmo que esteja faltando algumas coisas, mesmo que você não esteja alcançando algumas coisas. Mas quando você se posiciona de maneira grata por aquilo que você tem, você vai criando uma espiral positiva de emoções.
Ou seja, a gratidão é o gatilho que ativa o ciclo da felicidade. Sem gratidão, você vai ter insatisfação. E a insatisfação, justamente, ela vai levar a tudo aquilo que são os comportamentos de uma pessoa insatisfeita. A pessoa não vai performar bem, não vai entregar aquilo que precisa ser entregue, vai passar a ser mais irritada, vai passar a ser mais depressiva, vai passar a afastar mais as pessoas, etc. Então, quando eu sou grato por aquilo que eu tenho, por mais que seja pouco, eu aciono um gatilho que ativa um ciclo de felicidade. Um outro ponto, o que isso traz? Primeiro, a gratidão ela amplia a nossa visão de mundo. A gente consegue não só visualizar aquilo que está acontecendo nesse momento, mas a gente consegue visualizar um macro, né? Muitas vezes a gente está com uma visão micro, só daquele ponto que nós estamos vivendo, só a situação que a gente está vivendo. Mas quando você é grato, você começa a ter contato com pessoas que talvez até já tenham passado por situações parecidas. E você começa a observar que muitas vezes o seu problema, aquilo que você está vivendo, não é tão grande assim e que você tem muito mais motivos para ser grato do que para reclamar ou acreditar que as coisas não estão dando certo. Você só precisa ajustar o seu radar, você só precisa ajustar suas metas e objetivos para poder melhorar pontos que talvez sejam pontos de desenvolvimento. Um outro aspecto é que a gratidão ela libera neurotransmissores do prazer e da motivação, como por exemplo a dopamina e a serotonina, que elas são importantes para que você possa ter entusiasmo, alegria, para que você possa realmente avançar, fazer o que tem que ser feito. E por fim, um outro ponto aqui, ela libera mais energia. E isso vai gerar mais engajamento em todas as atividades. Engajamento no relacionamento, engajamento no trabalho, engajamento em projetos sociais. Você vai se sentir mais energético, né? Mais assim, uma pessoa mais energizante, uma pessoa mais entusiasmada. E vai te trazer clareza mental, o que no livro fala sobre as vantagens da felicidade. Então, novamente, mais um exercício. Então, nós temos o primeiro, de você, em algum momento, anotar anotar 3 motivos de gratidão. Mas, assim, vamos criar esse espiral, né, para poder aumentar, para poder propagar e gerar também gratidão por outros, ou pelo menos demonstrar gratidão através de ações. No final do dia, envie uma mensagem de agradecimento a alguém que fez a diferença na sua vida. Pode ser no trabalho, pode ser no dia a dia, pode ser no relacionamento, pode ser na família. E isso vai reforçar o quê? Os vínculos e multiplica a sua felicidade em rede. E você faz com que outras pessoas também se sintam mais felizes. Olha aí, tem 2 desafios já, né? Vai anotando. Terceira lição. A gratidão, ela fortalece relacionamentos. A gente sabe que quando nós não somos gratos, a gente acaba se tornando praticamente insuportáveis. Porque a insatisfação, o medo, a raiva, tudo aquilo que traz da insatisfação, que é a falta da gratidão, faz com que aumente o risco de você se afastar das pessoas com quem você convive, das pessoas que realmente fazem a diferença na sua vida. Então, nenhum sucesso vale a pena se for solitário. Então, é necessário que essa gratidão seja compartilhada também em família. De que maneira? O principal indicador da felicidade duradoura são conexões sociais. Quando eu não sou grato pelas pessoas que estão ao meu redor, pelas pessoas que estão me ajudando, mesmo que elas não tenham toda a capacidade, mesmo que muitas vezes essa ajuda não foi do jeito que você esperava, mesmo que essa ajuda muitas vezes tenha vindo sem que você tenha pedido, mas às vezes a pessoa viu, percebeu e na sua bondade, na sua vontade, na sua limitação talvez, tem tentado ajudar. Então nós percebemos o quê? Que o principal indicador de felicidade duradoura são conexões sociais. E não existe conexão social que dure muito tempo sem gratidão. Toda semana, esse aqui é mais um exercício, tá? Toda semana reconheça publicamente alguém do seu time, família ou grupo, porque isso vai gerar uma gratidão compartilhada. E isso vai criar um ambiente emocionalmente seguro e produtivo. Se você é líder, por que não? Você chamar o seu liderado e ser grato por ele estar na empresa, pelas coisas que ele faz, pelos pontos positivos que ele tem, chamar a esposa ou esposo e agradecer uma vez por semana por estar ali, por entender, por ouvir, chamar os filhos e ser grato por eles estarem ali obedecendo, se esforçando. Ser grato pelas coisas que estão acontecendo, por alguém que apareceu na sua vida sem você perceber, e você sente a necessidade, você percebe que aquela pessoa realmente chegou no momento exato, falou algo que você estava precisando ouvir. Então, isso é um exercício que a gente pode fazer, essa espiral de emoções, essa espiral de gratidão ser transbordada. E a lição 4 é que a gratidão combate o estresse e a comparação. Nós já falamos um pouco sobre o estresse e os efeitos. Eu vou falar aqui nesse ponto da lição 4 um pouco mais sobre a comparação. O que acontece muitas vezes que geram a insatisfação que não gera gratidão? É que muitas vezes a gente fica olhando o que a gente brinca, né? Que é a grama do vizinho. Às vezes a grama do vizinho, ela é mais verde. E eu brinco, né? Muitas vezes a pessoa não percebe que a grama do vizinho é mais verde porque ela é artificial. Então muitas vezes ela está ali só para mostrar que realmente está verde, mas porque é falsa. Ela não é verdadeira, não é a grama, você tem uma grama verdadeira, você tem uma grama natural. E se você cuidar dessa grama, se você entender que existem fases do ano em que ela vai estar mais verdinha, que ela pode estar mais cortada se você realmente cuidar dela, que ela pode estar mais bonita, e etc. Dependendo da situação do ano, você vai olhar para a grama do vizinho, fazer essa comparação e vai entender que, na verdade, a vida dele também tem esses passos. O vizinho também tem o inverno, o vizinho também tem o outono, o vizinho também tem o verão, o vizinho talvez não tenha. E eu cito o vizinho, pode ser a empresa, pode ser o colega de trabalho, pode ser um amigo, pode ser um irmão, pode ser alguém que você conhece, que você às vezes olha e pensa assim,
Aquele ali é mais feliz, eu gostaria de ser feliz como ele. Então essa questão da comparação ela atrapalha o nível de gratidão. Então o sucesso sem gratidão se torna insatisfação. E quando eu falo sucesso, cada um de nós tem níveis de sucesso diferentes. Então quando que você vai saber que você está tendo sucesso? Quando você está superando os seus desafios. O desafio que você tem hoje, ele é diferente do desafio do seu irmão, da sua irmã, da sua filha, do seu esposo, do seu pai, da sua mãe, etc. Porque cada um de nós temos desafios diferentes que estão formando quem nós somos. Agora, se eu não for grato por essas pequenas coisas que estão acontecendo, isso vai gerar insatisfação. E tem muita gente insatisfeita. E quase tudo que está acontecendo hoje no mundo, os divórcios, problemas nos relacionamentos, problemas no dia a dia, com a maneira como nós lidamos com o dinheiro, com o trabalho e etc., é fruto da insatisfação. Quando focamos no que falta, vivemos em um estado constante de escassez e ansiedade. Eu gosto de conversar, eu gosto de usar o exemplo dessa questão da comparação, é justamente com a questão de um bolo. Tem pessoas que quando olham um bolo, e tem, vamos supor, 10 pedaços desse bolo, e alguém pegou um pedaço. Tem pessoa que olha e fica focando naquele pedaço que está faltando. Olha, tá faltando um pedaço desse bolo, era para ter todo ele. E a outra pessoa olha e vê que tem 9 pedaços ali, que estão todos ali, que dá para compartilhar, ainda dá para poder dividir, ainda dá para poder entregar para outras pessoas, é o suficiente para ela, é o suficiente para ajudar outras pessoas. Aonde está o problema dessa questão da comparação? É justamente focar muito naquilo que falta, naquilo que é negativo, naquilo que deu errado, e esquecer de focar exatamente naquilo que deu certo. Independente se é 9, 8, 7, 6 pedaços, mas o importante é que você tenha alguns pedaços para você e que você possa contribuir e dividir. A gratidão, ela inverte o foco. Quando eu sou grato, me faz perceber o quanto já tenho, e não apenas o que eu quero conquistar. Não há limites para o desejo humano, não há limites para a vontade humana. Todos nós teremos muito mais desejos do que muitas vezes realizações. Infelizmente, essa é a ação humana. Quanto mais eu cresço, quanto mais eu me desenvolvo, mais eu vou ter desejo, mais eu vou ter vontade, e essa vontade muitas vezes ela pode se tornar insaciável. E agora o que vai fazer nivelar? É a gratidão. A gratidão não vai fazer com que você pare. A gratidão não vai diminuir o seu nível de ambição. A gratidão vai fazer com que a ganância vire ambição. A gratidão vai fazer com que as dificuldades da vida se tornem treinamento, se tornem desenvolvimento. Você passa a ter uma visão totalmente diferente desses dois aspectos. Isso muda o padrão mental, daquilo que muitas vezes a gente fala, né, que são os diálogos internos. Se eu alcançar tal coisa ou tal meta, eu serei feliz. Quando você é grato, você muda um pouco a frase para sou feliz e por isso tenho energia para alcançar metas. Ou seja, sou feliz pelo que eu tenho. Sou feliz pelo cargo que eu já alcancei. Sou feliz pelo emprego que eu tenho. Sou feliz pela família que eu tenho. Sou feliz pelos filhos que eu tenho. Filhos, filhas, pelo esposo, pela esposa, pelo trabalho, pela cidade que eu moro. Existem desafios? Existem. Nós teremos metas e objetivos. Mas só vamos conseguir realmente ser felizes, sermos felizes, aliás, se realmente nós elevarmos o nosso nível de gratidão. Um exercício bem prático aqui, para você começar o dia, né? Então comece o dia com um ritual. Ainda bem, ao acordar, diga em voz alta 3 coisas pelas quais você é grato hoje. Lembra daquelas gratidões? Você pode fazer isso quando acordar, quando abrir os olhos. Existe uma pesquisa que aponta o seguinte, que os primeiros minutos, na verdade os primeiros segundos quando você acorda, determinam o seu dia. Tem pessoas que acordam já reclamando, tem pessoas que já acordam buscando notícias negativas, tem pessoas que já acordam olhando a dificuldade. Agora, por que não acordar já recitando 3 gratidões? Gratidão pela vida, gratidão pelas horas de sono, gratidão pela família, olha para um lado, olha para o outro. O que você é grato naquele dia? Então você pode acrescentar dentro daquele exercício das 24 horas, logo de manhã, sem escrever, só recitar, pensar pelo que você é grato. Esse é um exercício que chama Ainda Bem. Existem vários rituais, inclusive lá naquele aplicativo que eu mostrei para vocês na primeira aula, ele vai ter alguns exercícios que é para você de manhã, né? Você já fazer alguns movimentos do dia para mudar o seu estado de espírito e fazer com que o seu dia realmente seja extraordinário. E a lição 5, já indo para o encerramento, gratidão ela é um treino, não uma emoção passageira. Então, gratidão não é algo assim que vai aparecer e depois vai sair, não. É algo que você tem que aplicar todos os dias, como se fossem barras, e você vai elevando essa barra, você vai aumentando o peso. E esse peso, conforme vai aumentando, vai melhorando os seus músculos. E esses músculos são justamente a felicidade. Então, a felicidade é como se fosse uma habilidade, é um músculo, é um membro. É algo que você vai trabalhar para que ele possa crescer, desenvolver, ganhar mais força. E a gratidão é justamente o treino. A gratidão é a ferramenta que você usa, é o hábito que você vai adquirir, que você vai aprimorar, para que ele possa fortalecer as suas emoções, para que ele possa melhorar o seu nível de inteligência emocional, para que ele possa melhorar a maneira como você enxerga o mundo. A gente sabe que 90% das coisas que nós nos preocupamos não acontecem. Apenas 10% daquilo que realmente nós estamos preocupados vão acontecer. Então, quando você é grato por tudo aquilo que acontece, você acaba elevando o nível de pontos positivos que vão acontecer na sua vida que você praticamente nem sabe que deveriam acontecer. Exatamente seria o quê? Seria o contrário dessa teoria, né? Se 90% das coisas que nós acreditamos que vai acontecer não acontece, logo 90% das coisas que acontecem vem de 10% apenas das atitudes que nós fazemos. E a gratidão é esses 10%.
Esses 10% de atitude, de comportamento, que vão realmente favorecer os 90% das coisas que acontecem na nossa vida no dia a dia. Para encerrar, nós temos aqui um outro desafio. Esse é um desafio mais extenso, né? Seria durante os próximos 21 dias, você praticar realmente a gratidão intencional. Escreva, fale, demonstre. Em 3 semanas, você sentirá uma mudança real da sua energia e percepção. Então, gratidão não é algo para fazer só hoje, não é uma simpatia, não é só uma dica de um guru, de um mentor, etc. Nada disso. Tem uma base científica, tem um estudo por trás, faz bem para você, melhora a saúde, melhora a qualidade de vida, melhora a visão das coisas. E, é claro, está inclinado dentro da psicologia positiva de você buscar solução. Toda vez que a gente busca a solução e deixa de focar só no problema, você realmente consegue ampliar as soluções e alcançar resultados extraordinários. Ser feliz não é negar os problemas, é treinar o cérebro para ver além deles. Então, buscar a felicidade vai ajudar você a ser mais assertivo, a ser mais produtivo, a ser melhor. A gratidão é a lente que transforma o que temos em suficiente e o suficiente em extraordinário. Olha só que frase fantástica. A gratidão, vou até repetir, a gratidão é a lente, é como você vê. Ela vai transformar, essa lente vai transformar aquilo que você tem, que já é suficiente, e esse suficiente, ele vai fazer com que as coisas se tornem extraordinárias. Então, pessoas que são felizes, pessoas que produzem mais, pessoas que realmente alcançam os resultados, pessoas que realmente são mais felizes, têm como base a gratidão. E eu espero realmente que você aprenda a ser grato. Coloque isso no dia a dia. E é claro, não só para que você seja feliz, mas que as pessoas ao seu redor olhem para você e você seja um exemplo de felicidade, de sucesso, através da gratidão. Muito bem, chegamos aqui ao final da nossa jornada, dessa 16ª semana. Falamos um pouco sobre gratidão. Eu espero que você tenha aprendido, não só aprendido, mas também já tenha tido o desejo, ou já tenha o desejo de colocar isso em prática. Na semana que vem vamos começar a falar um pouco sobre planejamento, indo para o nosso final de jornada, mas já te dando os próximos passos. Como criar um plano de ação, como criar um planejamento. Já estamos chegando no final do ano, né? Agora, nesse momento que eu gravo o vídeo, nós estamos no mês de outubro, então já está chegando ao final de um ano, que está se encerrando, e já é o momento da gente começar a criar alguns planos, não só para a nossa vida pessoal, mas também para a nossa vida profissional. Então vamos começar a trabalhar sobre isso, depois vamos falar um pouco sobre psicologia do dinheiro, a parte financeira, e então começamos a caminhar para o nosso final de jornada. Eu vejo você na semana que vem. Que Deus te abençoe ricamente.